Nesse encontro, iremos realizar a modelagem do motor de corrente contínua. Um motor é um componente eletromecânico que produz uma saída de deslocamento para uma entrada de tensão, isto é, uma saída mecânica gerada por uma entrada elétrica. Para realizar o modelamento do motor de corrente contínua, iremos trabalhar com a função de transferência. Essa função de transferência, a saída dela vai ser o deslocamento do motor e a entrada da função de transferência será a tensão aplicada na armadura do motor de corrente contínua. A figura abaixo será utilizada para obtermos a função de transferência do servomotor de corrente contínua. Quando eu coloco a palavra servomotor, quer dizer que eu vou controlar algum parâmetro desse motor. No nosso caso, nós vamos controlar o deslocamento do motor. Nessa figura nós temos um campo constante. Esse campo constante ele é um campo magnético e ele é gerado por ímãs permanentes, no caso de motores menores. Motores de médio e grande porte, nós temos eletroímãs. O circuito rotativo é chamado de armadura, onde circulam a corrente IA e aparece também a tensão de entrada, a tensão de armadura. Vamos dar uma olhada nesse outro desenho aqui, que é o motor de corrente contínua, né? Tem o mesmo racional do desenho anterior, onde nós temos o campo magnético, temos o circuito da armadura, né? A parte que compõe a armadura, que é a bobina condutora, temos a escova de grafite, temos o comutador, temos aqui também a fonte externa, onde eu vou aplicar a minha tensão de armadura. Assim que eu aplico a minha tensão de armadura, vou ter uma corrente circulando aqui nessa bobina, né? E passando por esse circuito magnético, depois retornando para o negativo da minha bateria, da minha fonte externa. A armadura passa ortogonalmente através de um campo magnético e é submetida a uma força. Essa força ela é proporcional à intensidade do campo magnético, ao comprimento da bobina e à corrente da armadura. Essa força gera um torque que gira o rotor, né? Então eu tenho aqui, igual nessa figura, eu vou ter um torque desenvolvido, vou ter um torque para cima e um torque para baixo, gerado por essa força, e com isso o rotor vai gerar o eixo do motor de corrente contínua. Existe outro fenômeno que ocorre no motor. Um condutor movendo-se ortogonalmente a um campo magnético gera uma tensão entre os terminais do condutor. Essa tensão ela é proporcional à intensidade do campo magnético, ao comprimento do condutor que está movendo ortogonalmente a um campo magnético e à velocidade. No caso do motor de corrente contínua, a armadura está girando no campo magnético e aparecerá essa tensão que chamamos de força contra-eletromotriz. Então eu vou ter uma tensão na bobina, né, do meu motor de corrente contínua, que essa tensão vai aparecer no motor de corrente contínua. Essa tensão eu vou chamar de tensão gerada pela força contra-eletromotriz, que vai ser igual a uma constante da força contra-eletromotriz. Essa constante, você pode ver que a minha intensidade do campo magnético aqui, ele é constante e o meu comprimento da bobina também é constante. Então eu vou chamar a intensidade do campo magnético e o comprimento da bobina, vou chamar ele de constante de força
contra a eletromotriz. E a velocidade? A velocidade que aparece aqui, eu vou chamar ela, eu vou escrever ela de uma forma diferente. Vou escrever como se fosse a derivada do deslocamento do motor. A derivada do deslocamento do motor é a velocidade. Então, só escrever a equação de uma forma diferente. Essa equação que a gente acabou de discutir, eu vou chamar de equação 1. E agora eu vou pegar a equação 1 e vou fazer a transformada de Laplace dela. Então, eu vou ter essa equação 2. Vamos escrever uma equação, agora, que relaciona a corrente da armadura, a tensão, relaciona também a tensão gerada pela força contra a eletromotriz e também relaciona a tensão de armadura. Então, vou pegar essa figura aqui. Vou pegar essa figura aqui e vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui no circuito da armadura. Mas eu já vou escrever isso aqui já no domínio da frequência para facilitar o nosso entendimento. Então, eu aplicar na lei de Kirchhoff das tensões, eu vou ter essa equação número 3 aqui. Ó. Agora, vamos discutir um pouco sobre o torque do motor. O torque do motor é proporcional à corrente da armadura. Então, ele é proporcional. Por que ele é proporcional? Porque se eu aumentar o valor dessa corrente aqui, eu vou aumentar o valor da força. Se eu aumento o valor da força, eu vou aumentar o valor do torque também. Por isso que eu posso relacionar a corrente da armadura com o torque. Estamos escrevendo aqui, então a gente pode equacionar isso aqui. Então, o torque do motor ele é proporcional a uma constante de torque vezes a corrente de armadura. Essa constante de torque é um parâmetro intrínseco da construção do motor. Então, é um parâmetro que a gente consegue somente com o projetista do motor. E essa constante de torque ela é aproximadamente igual à constante da força contra a eletromotriz. Isolando o valor da corrente da armadura, eu tenho essa relação 5 aqui. Agora, nós vamos substituir a equação 2. Vou substituir a equação 2, aqui na equação 3. E também vou pegar essa equação 5 que a gente acabou de desenvolver, relacionando o torque, na equação 3. É isso que nós vamos fazer. Fazendo isso, eu vou ter essa relação 6. Vou ter essa relação 6 aqui. Eu posso, agora, observando essa relação 6, essa equação 6, a gente já consegue tirar a função de transferência? Bom, eu tenho o deslocamento do motor, que me interessa, e tenho também a tensão da armadura, que me interessa. Mas aparece aqui o torque. O torque não é desejado na minha função de transferência. Então, nós vamos ter que escrever o torque em função, por exemplo, do deslocamento do motor. É isso que nós vamos fazer agora. A figura abaixo mostra o carregamento mecânico tipo de um motor. Então, eu tenho um torque aqui, tenho o deslocamento mecânico do motor, tenho o JM, esse JM é inércia equivalente na
na armadura, e essa inércia equivalente na armadura ela é composta pela inércia da armadura e a inércia da carga refletida na armadura. Tenho também o coeficiente, o dm, que é o coeficiente viscoso, é o coeficiente de amortecimento viscoso na armadura. Ele é composto pelo amortecimento viscoso da armadura e o amortecimento viscoso da carga refletido na armadura. Com isso, eu vou escrever que o torque vai ser igual ao coeficiente de inércia equivalente na armadura vezes S ao quadrado mais o amortecimento viscoso equivalente na armadura vezes S vezes o deslocamento do motor. Vou substituir, pegar essa equação 7 e vou substituir ela na equação 6, que é o que a gente estava querendo, substituir ela nesse ponto aqui, ó. Substituindo, eu tenho essa relação 8. Para um motor de corrente contínua, eu tenho que a minha indutância da armadura ela é muito menor do que o valor da resistência de armadura. Então, eu vou considerar ela igual a zero. E com isso eu vou escrever essa equação 9 aqui embaixo, ó, escrevendo. Outro ponto que eu fiz também, de passar do 8 para 9, além de considerar a indutância igual a zero, indutância da armadura igual a zero, eu coloquei o S vezes o deslocamento do motor, que está em verde aqui, ó, em evidência. Foi isso que eu fiz aqui na equação número 9. Agora sim, agora eu consigo escrever a minha função de transferência, porque eu tenho o deslocamento do motor e tenho também a minha tensão na entrada da armadura. Então, isolando escrevendo a função de transferência, eu tenho essa equação, tenho essa relação número 10. Podemos observar que esse termo aqui no numerador, que está em verde, ele é uma constante, né? Então, posso simbolizar aqui na equação, ele é uma constante. O que está em vermelho aqui também no denominador é uma constante. Então, chamei o que está em vermelho aqui de alfa. Aí vocês podem me perguntar, bom, a gente acabou de deduzir a função de transferência do motor de corrente contínua, mas a gente tem que calcular o valor dessas constantes. Como é que nós vamos fazer isso? É difícil para a gente fazer o cálculo dessas funções? Não. É o que nós vamos fazer isso aqui agora. Então nós temos constantes mecânicas e constantes elétricas. Vamos começar calculando as constantes mecânicas desse motor de corrente contínua. Primeiramente, vamos calcular as constantes mecânicas de inércia equivalente na armadura e o amortecimento viscoso equivalente na armadura. Então, tem essa figura aqui embaixo, tem um motor. Associado ao motor eu tenho o coeficiente, eu tenho a inércia do motor e tenho o amortecimento viscoso do motor, ou seja, da armadura. Eu tenho um redutor, que tem a relação N1 para N2, tenho uma carga, relacionando a carga eu tenho a inércia da carga e tenho também o amortecimento viscoso da carga. Então podemos escrever que a inércia equivalente na armadura vai ser igual à inércia da armadura mais a inércia da carga refletida na armadura. O amortecimento viscoso equivalente na armadura, ele vai ser igual ao amortecimento viscoso da armadura mais o amortecimento viscoso da carga, refletido na armadura. Bom, então com isso nós conseguimos calcular as constantes mecânicas do meu sistema. Agora nós vamos calcular as constantes elétricas do sistema.
Agora, as constantes elétricas podem ser obtidas por meio de ensaio do motor com o dinamômetro. O dinamômetro mede o torque e a velocidade de um motor sob a condição de uma tensão constante aplicada na armadura. Vamos inicialmente desenvolver as relações que orientam a utilização de um dinamômetro. Utilizando a equação 6 e considerando a indutância da armadura igual a zero, nós vamos ter essa relação 14 aqui, essa equação 14. Aqui tem Laplace, eu vou aplicar aqui agora a transformada inversa de Laplace para eu ter a equação em função do tempo, né? Aplicando a transformada inversa de Laplace, eu vou ter essa equação 16, essa relação 16. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, quando eu fiz a transformada inversa de Laplace, eu tenho que S vezes o deslocamento do motor, né? Ou seja, a derivada do deslocamento do motor, isso é igual à velocidade. Isso é igual à velocidade. Então, eu vou ter a equação número 15 aqui. 15. Vou isolar a variável de torque que me interessa. Então, o torque vai ser dado por essa relação 16. O torque do motor vai ser igual a menos a constante da força contra a eletromotriz vezes a constante de torque dividido pela resistência de armadura vezes a velocidade do motor, mais a constante de torque dividido pela resistência da armadura vezes a tensão de armadura. Podemos observar que o que está em preto aqui, essa relação aqui, é tudo uma constante. Tudo constante. E aqui também, o que está em preto desse outro lado aqui também, é tudo uma constante. É uma constante porque, nesse caso aqui, até a minha tensão de armadura, para eu fazer o ensaio, ele tem que ser um valor fixo, né, aplicado à armadura. Então, isso aqui também vai ser tudo uma constante. Então, esse torque aqui, ele tem a seguinte forma, né? Eu posso falar que tem essa forma aqui, né? De uma equação de um AX mais B. Se tem uma forma de um Y igual a um AX mais B, vai ser uma reta. Então, a equação 16 representa uma reta, torque em relação à velocidade, como mostrado na figura abaixo. Esse gráfico é chamado de curva torque-velocidade. Então, eu tenho aqui a curva torque-velocidade, tem torque em relação à velocidade. Podemos observar que eu tenho duas curvas. Eu tenho uma curva gerada para uma tensão de entrada, que chamei de EA1, tensão de armadura 1, e tem uma outra curva gerada por uma outra tensão, que é a tensão de armadura 2. Vamos focar somente nessa curva daqui de cima, gerado pela tensão de armadura A1. Podemos observar nesse gráfico aqui, ó, que eu vou ter um torque máximo quando a minha velocidade for igual a zero. Agora, eu vou ter a velocidade máxima, nesse caso, quando o meu torque vai ser igual a zero. Então, com isso, eu consigo achar esses dois pontos, o ponto de torque máximo e de velocidade máxima. Vamos tratar um pouco agora do ensaio do motor. No ensaio do motor, quando bloqueamos o rotor, quando bloqueamos o rotor, a velocidade é igual a zero. Medimos com o dinamômetro o valor do torque. E esse torque medido é chamado de torque com rotor bloqueado, ou T-stall. Quando eu faço esse ensaio, então, eu vou bloquear o rotor, né? Quando eu bloqueio o rotor, a minha velocidade vai ser igual a zero, vai estar nesse ponto aqui. Então, com isso, eu vou ter o torque máximo, que seria o torque com rotor bloqueado, que é esse ponto aqui, ou T-stall. Olhando isso matematicamente, né, nós deduzimos essa relação do torque aqui, ó, anteriormente, eu vou ter a minha velocidade igual a zero. Quando eu tenho a minha velocidade igual a zero, o meu torque do motor, subir aqui um pouquinho, é mais fácil para a gente.
eu vou ter o torque do motor, que vai ser igual ao torque stall, né? Torque com o rotor bloqueado, vai ser igual a constante de torque dividido pela resistência de armadura vezes a tensão de armadura. Eu vou escrever aqui o meu torque, que é a minha constante de torque, dividido pela resistência de armadura, é igual ao torque com o rotor bloqueado, dividido pela tensão de armadura. Bom, quando eu fiz o ensaio, eu consigo medir o torque e consigo medir também a tensão da armadura. Então, eu consigo calcular qual que é essa relação dessas constantes aqui, de Kt dividido por Ra. E essa relação a gente utiliza para a gente modelar a função de transferência. Essa relação aparece aqui, ó. Então, com esse ensaio, eu consigo calcular essa relação de constante aqui. Também no ensaio, quando não temos carga ligada no motor, ou seja, o motor está rodando a vazio, temos o torque igual a zero. Medimos com o dinamômetro o valor da velocidade. Essa velocidade medida é chamada de velocidade a vazio. Então, fiz o ensaio, não tenho nada no eixo do motor, então com isso o meu torque é igual a zero e eu vou achar essa velocidade, vou achar esse ponto aqui, ó, que é a velocidade sem carga, ou então a velocidade a vazio. Analisando isso matematicamente, quando eu tenho torque igual a zero, eu vou ter que a minha velocidade do motor, que vai ser igual à velocidade a vazio, vai ser igual à tensão da armadura dividido pela constante da força contra a eletromotriz. Isolando a constante da força contra a eletromotriz, eu tenho que vai ser igual a tensão da armadura dividido pela velocidade a vazio do motor. Então, no ensaio, eu consigo calcular esse quociente aqui, né? Eu consigo medir, né? Então, com isso, a gente consegue calcular qual que é o valor da constante da força contra a eletromotriz. Com isso, a gente finaliza essa aula e podemos constatar que com o ensaio, né? Com esse ensaio, nós conseguimos calcular todas as constantes elétricas e mecânicas para fazer o modelamento do motor de corrente contínua. Obrigado pela atenção e espero vocês na próxima aula.